falava como menino, sentia-me como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com coisas de menino, porque agora vemos por espelho e Bíblia, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora vamos permanecer a fé, a esperança e o amor. Esses três maiores deste é o amor. Então, de toda a fé, irmãos, o amor ele vence tudo, né? Está falando que o amor tem paciência, o amor ele espera em Cristo, não duvida do irmão, não levanta a falsidade. Irmãos, nesta noite, nós não estamos com esse amor completo em Cristo Jesus, mas tem que pedir. Mas tem que descer na presença do Senhor, que era amor no meu coração. Porque amor é tudo, a palavra está falando que o amor é tudo. O amor suporta tudo. A afronta, tudo, irmão, o amor suporta tudo. E nem eu quero dizer tanto, quando eu fui ungida missionária, passou 15 dias no meu ministério. Tinha um pastor que veio me bater, depois que eu fui ungida missionária. Ele veio para me bater, mas o amor de Deus está no meu coração, eu não fiz nada, não. O pastor vendo assim aquela situação toda a igreja, ele me afrontando. Depois a mulher dele, os filhos dele, tudo quanto ele estava batendo em mim, mas não bati, não, porque Deus não permitiu que acontecesse aquilo comigo. Aí, irmão, passei aquele vento forte, aí depois veio outro vento assim, ó. Os irmãos têm que falar para os irmãos para você estar firme nesse amor que você está falando nessa noite. E eu orei no culto, levantou outro contra a minha filha. Irmãos, ele queria assediar minha filha. Chamei o pastor, pois ele me disciplina, esse foi o segundo vento. Primeiro foi isso, depois que eu fui missionário. Aí teve esse vento, depois teve outro, foi tendo vento. Aí o Senhor cessou o vento. Mas sabe para que foi isso? Para que fortificar na fé. Para quando a gente estiver na igreja, a gente tem que estar em, vamos falar assim, vigilância. Você não pode confiar. Tem que tampar todas as brechas. Eu não estava assim com as brechas aqui. Mas Deus permitiu que eu passasse na minha vida, para quando a gente sair para ir para fora, olhando, vigilância. Saber com que a gente está e com que a gente não está. Deus não fez que demônio não sobe. Às vezes você está cheio de. Não, tem homem de Deus sim, o Senhor foi homem de Deus no mundo. Mas se já o Satanás ele sobe no mundo. Mas o Senhor joga por terra, porque o Senhor não deixa para ir no âmbito, porque o altar é santo, o altar é santo. Eu quero dizer para uma vez eu estava orando na minha igreja. Eu vi um evangelista dentro do saco de lixo. Eu aqui orando, ele ali, e eu vi dentro do saco de lixo. Falei, Senhor, me dá dessa visão que eu tive. E ali fiquei quieto. Aí eu chamei ele assim, falei, irmão, eu vi você dentro do saco de lixo, você está no pecado. Ele começou a chorar. Pelo amor de Deus, eu não vou dar para o pastor, não. Eu não vou contar para o pastor, é você e Deus. Mas da maneira que você está, você não está no nosso ministério, não. Passou 3 dias, uma profecia cumpriu. Ele se levantou contra o meu pastor. Discutiu, torceu a palavra de Deus e aí Deus mostrou. E assim Deus faz. Então é necessário que nós precisamos estar orando com o amor de Cristo, com o amor de Cristo. Ele vai fazer obra para nós, o Senhor está falando nesta noite, não é de qualquer maneira não. Nós temos que estar na posição para fazer obra do Senhor. Senão o Senhor não mostra o demônio, não. Vem fica o Senhor não mostra. Tem que estar na posição. Viu? Uma vez eu estava no ponto de pregação, não era missionária não, viu? Do Rio de Janeiro. Eu estava no culto de pregação, aí eu estava descendo aquela viarinha do ponto de pregação, e uma senhora falou assim, irmã, o senhor vai dizer para a irmã que você vai ser uma missionária e já tinha os países preparados para a irmã. Eu falei, misericórdia, do país que eu vou, né? Ela falou, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para a Bahia. Eu falei, não, por que não vai? Porque tem bruxaria. Muitos passaram no centro de uma curva que Deus ao zero não vai tirar. Você vai para o Ceará, irmão, falou toda a cidade. Não se cumpriu a profecia, porque é o tempo de Deus. Então, meu Deus fez assim, prepara nós antes para depois ele enviar. Ele não manda um enviado sem estar preparando, não. Então ele prepara para estar orando, jejuando, para quando chegar o dia lá, eu estar revestida. Porque ali a gente no Rio de Janeiro não vão pegar traficante, não vão pegar feiticeiro, bruxo, porque o Senhor tem um ministério de mil, não, o meu ministério que o Senhor chamou é para tirar as pessoas da Umbanda, entendeu? Eu tenho trabalhos fortes, meu filho da Umbanda, o Senhor falou que através da minha vida o Senhor vai tirar ele de lá. Vai dar a enfermidade dele, ele está desenganado na terra, o Senhor vai levar ele lá, vai orar e vai se curar. E vai aceitar Jesus. E assim Deus faz tudo. Onde ele tem uma obra e eu nunca gostei disso de bruxaria, mas não é nós que escolhe. É o Senhor que determina nós para fazer a obra dele. Ele sabe botar a nossa capacidade.
E eu sei que trabalhar com Deus na terra, na minha vida, irmão, é para tirar os pais de santo, os macumbeiros, algo assim, entrar dentro das cadeias, é lugar espinhoso, irmão. Esse que é para poder você entrar dentro da cadeia e pregar a palavra. Eu, quando fui nova convertida, nem preguei na cadeia. Irmão, quando eu saí de lá, orando, é tanto demônio, irmão. É tanto demônio assim. No dia que eu fui a primeira vez, a rebelião, os colchões tinham queimado, a cadeia toda destruída, nada mais aconteceu, eu preguei a palavra. Aí o delegado falou, só para entrar, mas os outros, meu pastor não entrou, era eu, o negócio era comigo. Aí entrei, preguei a palavra, o rapaz estava lá, ele era ex-chefe do bandido, Jesus tirou ele, o Senhor mandou dizer para aquele moço, irmão, eu era nova convertida, eu tinha 6 meses de igreja. Falei para ele, irmão, divino, o Senhor manda te dizer que 6 meses vai sair dessa cadeia e Deus vai recolher, Deus vai cuidar daquilo que você mais ama, Deus vai te adorar da lepra, porque ele tinha lepra, irmão, mas quando ele ficou dentro da cadeia, Jesus fez a lepra dele voltar. Aí ele foi curado da lepra, irmão, ele estava dentro da cadeia, Jesus recolheu a mão dele, ao mistério. Ele foi para o Paraná, hoje ele é pastor, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque ele está dentro da igreja, Jesus falou uma profecia assim com ele. Olha, homem, estou vendo água na sua cabeça. Irmão, ele não deu crédito. Ele não deu crédito. O profeta falou para ele, esse vejo uma água na tua cabeça. Ele foi para a linha do trem. Veio 2 bandidos com água, pôs na cabeça dele, os bandidos fugiu, a polícia pegou e foi preso. Ele pagou o preço por causa dos bandidos. Aleluia! Entendeu? Então, mas sabe por que eu sei isso? Para jogar ele lá dentro da cadeia, para pregar o evangelho, e depois eles exaltaram São Pastor. E ele era um homem, sabe como? Ele era usado por Deus. Ele usava em profecia, ele era uma bênção, ele cantava dentro da igreja, mas por um momento que ele não vigiando, onde ele foi parar? Então nós temos que estar vigiando, estar orando, entendeu? Porque Deus fala que Ele vai enviar nós, Ele prepara o dia, Ele prepara tudo. Porque eu creio que se Deus fosse assim, irmão. Se tem uma obra missionária na tua vida para viajar, Ele prepara tudo. Porque eu tenho dado na terra, o Senhor tem preparado tudo. Eu sou viúva, irmão, vai fazer 20 anos. E o Senhor tem enviado dinheiro, preparado tudo. Quando eu não tenho sido viúva, os ministérios, os pastores falam, não, aqui é tudo na obra. Eu não gasto ansiedade, porque eu sei Deus falta mais. Mas tem que haver sinceridade perante o Senhor, obediência, porque Deus, quando Ele envia, nós somos Ele envia, a gente pode, não podemos ir em qualquer condição. Eu estou aqui com a irmã, esses 3 dificuldades, porque foi a permissão de Deus. E o Senhor falou assim, tu, mulher, se tu vai, só de enviar. Se tu não for, eu vou pagar o preço. Então o Senhor já tem que avisar. Eu só posso ir perguntar para pregar nessa igreja. Eu não sou pregar em qualquer ministério, não. Eu vou com o Senhor, não. Eu não prego em qualquer igreja. Eu vou pela ordenança de Deus. Então, nessa noite, o Senhor quer amor, ordenança, que sejamos obedientes. E assim é a oração para o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa passagem da Bíblia é uma passagem muito forte e muito complexa. Uma vez eu gravei um DVD chamado O Sino que Soa. E nesse DVD eu falei sobre a base do sino. O sino é feito de latão. E o latão é feito de estrume de animal. Então aqui a passagem do Senhor está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria menor do que o estrume de um animal. Olha que profundo isso diz a palavra. O amor, meus amados, sobressai sobre tudo. O único amor que venceu o mundo foi o amor de Jesus Cristo. Jesus nunca disse eu te amo, porque a palavra eu te amo é muito maior do que apenas uma escrita. Mas ele demonstrou o amor quando ele morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Essa família levita, que eu aprendi a amar e respeitar em Cristo Jesus. Vai estar semana que vem na Expo Cristã Rio de Janeiro. Mas antes está aqui na Vila Raquel. No dia 15 de novembro já vamos estar no Vem Louvar, ali na cidade de Tiradentes. Tá bom, fica à vontade, amém? Mas salve a palmas ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém.
aqui de novo. Eu amo vir aqui. Mas pode me chamar sempre, tá? Mas me perdoem aos irmãos, eu vou precisar sair antes do final do culto. Eu gosto de ficar até o final, porque aí eu não cheiro todo mundo, mas dessa vez não vai dar. Eu lembro que nessa mesma época do ano passado, quando eu estive aqui, o Senhor estava levantando meu ministério. Botei meu testemunho aqui, vocês lembram? E hoje o ministério está em Pimentel, está em Rio de Janeiro, olha que legal! Na Expo Cristã. Em nome do Senhor Jesus. Estamos em uma festa. E o convidado somos nós, porque o dono da festa é Jesus. E a Bíblia fala: nos alegreis na presença do Senhor. Então, se a presença dele está aqui, nós teremos que estar cantar, dançar. E eu não posso vir aqui sem cantar corinho de fogo. Então, igreja, se coloque de pé na presença do Senhor. Altar, se coloque de pé na presença do Senhor. Porque somos todos filhos do Rei. E Ele está presente na casa. Aleluia! Ô, maravilha! Tô de pandeiro hoje, hein? Ó, glória! Aleluia, Pai, te amo. Ô, Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, Deus poderoso, Deus de vitória, Deus poderoso é o Senhor. E onde está Deus? Onde Ele está? Onde está Deus?
ele fala sobre as lutas que nós passamos. Nós enterramos, às vezes, os nossos sonhos, o nosso chamado, porque a gente não consegue enxergar as promessas do Senhor. E é normal. Mas não podemos esquecer que o Senhor sonhou primeiro que nós. E se Ele plantou um sonho dentro do nosso coração, é porque Ele tem a capacidade de realizar. O possível é comigo, mas o impossível é com Ele. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor esse louvor junto comigo. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista.
Aplauda o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, você adora o nome dele. Somente tu és santo, Senhor, digno de toda alma, de toda glória. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Santo, Santo. Glorioso és tu, oh Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mas na verdade, não comprando os lugares participando do casal. Santo Espírito de Deus. Abri minha Bíblia em Jude e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela viu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu.
bispo Gerivaldo Lopes também, que está dia 6 lá na Expo, né? Precisando também levar lá para o Rio de Janeiro, já pega contato. Aleluia, vai ser bênção em nome de Jesus. Eu estou lá. Já sei. Da Nese do Fernandinho. Amém. Eu quero pedir para o bispo Genivaldo, aleluia, está louvando para recolher os dízimos e ofertas. Logo após, nosso amigo de longa data, meu filho na fé, conferencista internacional Rogério Rigueiro, estará trazendo a poderosa palavra de Deus. Uma salva de palmas aos seus queridos. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Vamos nesse momento agora, né, irmãos? O momento da oferta, é o momento do dízimo. A gente sabemos, a gente estava até conversando, o dízimo e a oferta é para mantimento da obra do Senhor, né? E a gente tem que dar com alegria, não por necessidade e nem por tristeza, amém, igreja? Então vamos nesse momento ficar de pé. Logo depois nós vamos orando pelo nosso amigo, pastor Rogério Ribeiro, né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orando pela oferta, pelo dízimo, e logo depois orando pelo nosso irmão, que vai estar ministrando a palavra. Soberano Deus, amado Pai, diante da tua presença, Espírito Santo, maravilhoso, Senhor da glória. Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós nesse momento, Pai. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui. Senhor, esse momento é o momento da oferta da tua casa, é o momento, Senhor da glória, da fidelidade, Senhor, dos mantenedores, Senhor da glória, fiéis, os ajudadores da tua obra. Pai, abençoa todos aqueles que tiverem, aqueles também que não tiverem, Senhor, da mesma maneira o Senhor abençoa, que ninguém fica constrangido nem triste. Pai, abençoa, Senhor, toca com as tuas mãos poderosas. Nesse momento agora, os obreiros, a obreira vai estar passando a ação, e eu vou estar já convidando o pastor louvado Rogério, né, nosso amigo, filiado à convenção, né, irmãos, para a gente poder estar orando em nome de Jesus. Enquanto vem para cá, pastor Rogério, enquanto que vai estar passando, pastor Rogério já vai, né, irmãos, louvado seja o nome de introdução da mensagem. Vamos estar orando agora pelo nosso pastor, e estende suas mãos para cá. Soberano Deus, amado Pai, diante da tua presença, Espírito Santo, Senhor da glória, teu filho vai ministrar a tua palavra, Senhor da glória, seja com ele, meu Senhor, unge os seus lábios, que ele vai expressar fulminante e infalível e poderosa palavra. Senhor, abençoa pastor Rogério, abençoa seu ministério, Senhor da glória, abençoa, meu Senhor, seu casamento, que eu já estou sabendo que está vindo aí uma bênção. Senhor, abençoa teu filho, Senhor da glória, e tudo aquilo que ele tem, Senhor, proposto a fazer diante do seu reino. Ó Senhor, nesse momento, Pai, que nós vamos guardar a tua palavra na tábua do nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos dar a vida fora de palma para Jesus, pastor Rogério. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite para ser um dos preleitores. Me sinto muito honrado, quero agradecer externamente, de coração, apóstolo Montolo, muito obrigado, meu apóstolo, meu pastor, amigo e padrinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Está o presidente, o vice-presidente da convenção. É uma honra, né? Não é para qualquer um, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a pastora Ana, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, a todas as irmãs, a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o pastor Emerson. Quanto tempo? Sumiu, né? Eu que sumo. Que Deus abençoe meu pastor em nome de Jesus Cristo. Queridos, concernente ao aniversário 20 anos de ministério, tem um tema. E eu aprendi nessa época como pregador, que todo pregador prega no tema que é dado. Porque pregador que não prega no tema, ou é porque fugiu do tema, ou não sabe fazer a exposição do tema.
Amém, igreja? Amém. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de número 68. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de número 68. Pode baixar só um pouquinho o fundo. Glórias a Deus. Amém. Quantos acharam, diga amém. Amém. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, verso 68, que diz: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra eterna? Em outras linguagens de outras Bíblias vai estar escrito: Senhor, para onde iremos? Que é a versão nova da Bíblia de hoje. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de salvação? Repita comigo: Senhor, Senhor, para onde iremos? para onde iremos? Vamos melhorar isso. Senhor, Senhor, para quem iremos? para quem iremos? Se só tu Só tu tem palavra de salvação. salvação. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, te amo. Queridos, acabamos de ler um texto concernente o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 6, verso de número 68. A história está escrita por João, para que todos venham entender. A Bíblia ela é uma estrutura, onde essa estrutura vai estar relatada os livros de leis, história, poesia, sabedoria e profecia. Esses são os cinco tipos de literatura entre os 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Também é escrito em 5 tempos, que é o tempo da preparação, manifestação, propagação, exposição e consumação, sendo ela escrita na parte literatura alegórica, simbólica e literária. Então vamos entender que essa literatura que nós fizemos hoje não está nos 39 livros do Antigo Testamento. Só que entendemos uma coisa: o Novo Testamento, ou a nova criatura, ou a nova aliança, não começa no livro de Mateus, não começa no livro de Marcos, não começa no livro de Lucas, não começa no livro de João. Outrora, os estudiosos vão dizer que começa assim no livro de Lucas, porque o livro de Mateus, Marcos e João é escrito no tempo da lei. Os relatos são escritos no tempo da lei. O que é escrito no tempo da graça é quando Cristo ressuscita entre os mortos, aonde ele vai se aparecer aos discípulos e vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo poder. Então eu entendo que quando João, ao escrever isso, ele vai escrever essa passagem para que todos venham entender, porque está sobre alguns livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aonde vai se dizer sobre a sinopse. Então João não se enquadraria, porque Mateus vai trazer a mensagem para quem é judeu, Marcos vai trazer a mensagem para quem é romano,
Agora, Lucas vai trazer a mensagem para quem é grego. E João escreve para quem? João escreve para todos, sem distinção ou sem desigualdade, porque a mensagem é para quem está oprimido, sim, é para quem é rico, sim, é para quem tem muito, sim, mas é para quem tem pouco também, é para quem não pode também, é para quem está precisando também, porque a própria Bíblia diz: ide por todo mundo e pregoai o evangelho a toda criatura. Se é toda criatura, é tanto para o rico quanto para o pobre, é tanto para quem pode quanto para quem não pode. Então eu vou entender que João vai escrever o texto pensando na humanidade, porque Jesus escolhe 70, de 70 manda andar de 2 em 2, vai ao campo, entrai na casa, falai do evangelho, e se não for aceito, batei a poeira dos vossos pés e vai embora. Quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceita mais. Só que aí vai ter a outra ocasião. Jesus escolhe 12, de 12 anda com 3, mas somente um coloca a cabeça no seu peito e escuta a batida do teu coração. Quem é esse que escuta a batida do coração? João, esse mesmo a qual relatou essa história, esse mesmo João conhecido como Boanerges. Por que Boanerges, pastor? Vai dizer na Bíblia, no livro de Marcos capítulo 3, verso 17, que Jesus chama João e Tiago, seu irmão, filho de Zebedeu, aonde eles estavam como filhos do trovão. O que quer dizer Boanerges? Jesus nunca vai chamar alguém por algum nome se não tem uma ocasião. Por que Jesus chama João e Tiago de Boanerges ou filho do trovão? Pelo seu temperamento explosivo. Explosivo também era Pedro, só que Pedro era diferente. Deus chega até Pedro e fala: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alabarasura. Mas ele era Simão. Por que Jesus traz ele como Pedro? Porque Deus ele traz Pedro, porque a palavra Pedro significa de pedra, retirado das pedras, ou quer dizer, trazido daquilo que é duro, mas quando Jesus bate, ele amolece. O coração do homem pode ser duro, o homem pode ser duro, as questões podem ser duras, mas quando a palavra do Senhor entra, ela esmiuça o coração. Meu Deus! Entenda, a Bíblia vai nos dizer que quando João vai relatar sobre isso, no capítulo de número 6 vai dizer bem assim: depois disto, escute, para que você venha entender o capítulo inteiro, para que você venha entender o versículo, eu tive que estudar o capítulo inteiro. Depois disso, o que aconteceu depois disso? Depois que João Batista, primo de Jesus, morreu, aonde Salomé dançou para a cabeça rolar, que é o que acontece em muitos lugares, que tem muita Salomé dançando para ver cabeça rolar em cima de altar, em cima de igreja. Tem muita Salomé, diz que é crente, está do seu lado, bate no teu ombro, fala que é amiga, fala que é amigo, mas está batendo no teu ombro para ver sua cabeça rolar. Depois que aconteceu isso, Jesus sai entre o mar da Galileia e Tiberíades. Quando Jesus sai de lá, uma grande multidão o segue. Uma grande multidão? Uma grande multidão? Espera aí. O texto vai dizer que uma grande multidão o segue por causa daquilo que ele pode fazer e não pelo que ele... Porque tem gente que está do nosso lado não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que a gente pode oferecer. Escute. E uma grande multidão o seguia porque via sinais que ele operava sobre os enfermos. Jesus sobe a um monte, e quando Jesus está sobre este monte, alguns teólogos vão dizer que o nome desse monte seria o Monte Tabor, porque depois desse monte ele viria de madrugada, entre as 3 e 4 da matina ou da madrugada, ele iria para Cafarnaum. Agora vai dizer o texto que Jesus sobe o monte e se assenta. Do monte para frente há um deserto, do monte para frente há areia.
Do monte para frente não existe mais nada. Então Jesus, ele se assenta com os seus discípulos. Aquele era o tempo, a época da Páscoa. Quando ele está ali, vai dizer que vai se aproximando mais pessoas. Só que quando Jesus levanta os teus olhos, ele vê uma grande multidão, a ponto que só de homens tinha mais de 5.000 homens, tinha mais de 5, fora mulheres e crianças. Vamos lá. Então quer dizer, pastor, que a multidão era grande. Só que Jesus, ele levanta os olhos e vai perguntar para Filipe: o que vamos comprar? Aonde compraremos pão para dar para todo esse povo? Só que Filipe, em vez de agir, e Filipe, ele tem a razão. A diferença de Filipe é essa, que Filipe age pela razão e pela emoção, sempre dando desculpa daquilo que ele pode resolver. Meu Deus! E Deus está dizendo: não espere pelo outro, pegue e faça. Por quê, pastor? Vamos na Bíblia? Está no texto. Jesus, ele chama Filipe. Chamou quem? Felipe. Peraí, Jesus chamou Felipe e falou: Felipe, a multidão está grande, né? Tá. E aí, o que nós vamos fazer? Onde vamos comprar pão? Jesus, nem se eu fosse rico, eu estou conjecturando, nem se eu tivesse uma bonança de dinheiro, é infalível, não teria como sustentar todo mundo aqui no deserto. Aí vem André, no meio da multidão: quem tem pão e peixe? Quem tem pão e peixe? Quem tem pão e peixe? Ah, mas eu só tenho isso daqui: 5 pães e 2. Espera aí. Jesus não está preocupado com a quantidade. Jesus está preocupado com a qualidade. Você está aqui ou só tem eu aqui nessa noite? Jesus não está perguntando a quantidade que você tem. Jesus está perguntando: será que você pode me adorar em meia luta? Será que você pode me adorar em meia prova? Será que você pode me adorar em meia confusão? Será que você pode me adorar quando você tem? Mas eu quero saber se você também pode me adorar quando você não tem. Se Deus abrir, Ele é Deus. Se Deus fechar, Ele também é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Mas se Deus ainda deixar a enfermidade, Ele continua sendo Deus. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que Felipe, ele arruma uma desculpa, mas eu vejo André como homem de fé e ação, procurando um jeito de ajudar Jesus. Só que Felipe, ele vai achar o menino com um cesto, pães e peixe. Só que quando ele acha o menino, ele pega o menino e leva até Jesus. Peraí, se fosse outro no lugar de André, o que ele tinha feito? Pegava o cesto e falava: Jesus, já resolvi algum dos problemas, pelo menos 5 pães e 2 peixinhos eu arrumei. Eu vou te explicar. Felipe está querendo dizer, como o pastor Hermes acabou de dizer agora: eu já tive muita experiência com Jesus, eu já vi muitos milagres. Agora é o seu tempo, é o seu momento, é a sua hora de brilhar. Porque tem muita gente que pega as coisas que é do outro e fala: foi Deus que me revelou, foi Deus que me deu, foi Deus que colocou na frente. Não. Quando Jesus, ele te coloca na frente de um trabalho, foi porque ele viu capacidade em você. Mas não precisa ultrapassar e nem pular o obstáculo ou pisar em alguém. Porque Jesus, quando dá, ele dá com tudo preparado. O que Felipe está querendo dizer, e André, é que diante de Felipe há um problema de desculpa. Só que André, ele vai agir pela fé. Eu sei que não tem para todo mundo, mas eu vou procurar o que eu posso fazer de melhor. Porque tem gente que dá desculpa para fazer, só que tem gente que não espera, pega e faz. Não, vou repetir. Tem gente que dá desculpa para fazer, mas tem gente que pega e faz. Espera aí, você quer dar desculpa para vir para a igreja, ou você quer vir para a igreja e fazer o querer do Senhor? Não, porque hoje em dia tem um povinho que dá desculpa para tudo. E eu me lembro de uma passagem que está um capítulo antes
desse aqui, que havia Jesus, um homem há 38 anos, em um tanque chamado Betesda, e Jesus está indo para a festa em Jerusalém, só que ele tem que passar por uma porta conhecida como Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas? Espera aí, primeiro para chegar até o tanque, para do tanque chegar até a festa, ele vai ter que passar por uma porta chamada Ovelha, só que lá dentro tem gente que está enferma. Porque Jesus não quer saber se você está enfermo, se você é paraplégico, se você está com alguma enfermidade. Jesus não quer saber se você tem algum problema ou se o seu passado é podre. Jesus quer saber que você ainda é ovelha. Mas apóstolo montou, você vai dar oportunidade para ele. Ele é coxo, ele é aleijado, ele é cego, ele não tem teologia, ele não é ungido, ele não é formado. Não me interessa, para mim ainda continua sendo ovelha. Quantos podem dar um glória a Deus e aleluia para Jesus? Só que Jesus, ele olha para o moço e pergunta: queres ficar são? Aí ele vai dar desculpa. Eu até tento, quando o movimento das águas vai, alguém pula no meu lugar. Então quer dizer que tem muita gente que está esperando o movimento das águas, mas não tem a atitude de pegar a cama e levantar. Eu vou falar. Tem muito lugar que é só movimento. Tem muito lugar que é muito movimento, mas pouca palavra. O que adianta ter movimento se não tiver atitude ou mudança de caráter? Porque movimento por movimento eu vejo em tudo quanto é lugar. Agora um pregador dizer, pega a tua cama, levanta e sai andando, é poucos, porque o que mais hoje está tendo é uma pregação da prosperidade. É uma teologia que vai distorcendo aquilo que Jesus deixou para nós. É crentes até mesmo religiosos, eu vou dizer o vernaculado primeiro, é religioso, que nada pode, nada tem, não, porque não pode, nada pode, também não pode subir no céu. Só que Jesus, ele vai dizer, queres ficar são? Eu até tento, eu não te perguntei nada, eu só te perguntei uma coisa, queres ficar são? Levanta. A palavra levanta no grego significa se ponha na posição. Vai doer, mas vai sarar. Toma uma atitude. Muda a rotina da sua vida. Do jeito que está andando não vai. Então muda. Se endireita. Pega a tua cama e anda. Ele pega a cama assim direito e vai andando. Só que em vez de ele voltar para a casa da sua família, ele vai para a festa. Porque há 38 anos ele está ali. Se ele for para casa, ninguém vai reconhecer que é ele. Só que ele vai para a festa. Porque ele vai dizer, antes que minha família saiba, eu quero que o mundo saiba o que Deus fez na minha vida. Meu Deus! Olha aí! Você está aqui, pode dar uma glória para Jesus? Então vamos entender uma coisa. O texto vai dizer que aqui um menino é achado por André. André leva o menino e os 5 pães e 2 peixinhos. Então quer dizer que quando André apresenta ele, André quer dizer que é um dos melhores discípulos para apresentar pessoas. Capítulo 1 de João vai dizer que André é um dos discípulos que vai apresentar Pedro para Jesus. Vamos entender uma coisa: quando Deus prepara pessoas para estar ao seu lado, Deus sempre vai preparar pessoas não para ficar do seu lado como muleta, mas sim para te apresentar no momento bons e no momentos difíceis. Porque no momento bom, quando tem churrasco, é fácil. Quero ver quando você estiver em cima da cama. No momento bom, quando tem bolo, é fácil. Quero ver quando você estiver passando dificuldade. Porque quando tudo está bem, todo mundo está do teu lado. Mas quando tudo vai mal, não tem um que te liga. Eu vou orar por você. E o que mais tem hoje em dia é isso. O que mais acontece hoje em dia é isso. Mas não tem mudança. Não tem aquela pessoa que fala, para mim é difícil, eu vou mudar a minha atitude, mas
Tá difícil. Quem disse que seria fácil servir a Jesus? Quem disse que seria fácil carregar a cruz? Bem que esse dia eu ouvi um pastor falando sobre o sirineu. Seja um sirineu, abençoe a obra. E eu sempre gosto de estudar antes de pregar. E eu fui estudar sobre o sirineu. Por que o sirineu ajudou Jesus? Porque ele foi obrigado pelos romanos. Ele foi obrigado pelos romanos a carregar a cruz de Jesus. Então quer dizer, apóstolo Montolo, que ele não foi por vontade própria, sendo voluntário? Não, ele foi obrigado. Então quer dizer que eu não posso ser um sirineu, porque o romano está me obrigando a dar oferta aquilo que eu não quero dar. Está na Bíblia. Seja um ofertante sirineu. Tome muito cuidado com essas mensagens que pregam aí fora. Porque tem muita pregação que não é de Deus. Sirineu só ajudou Jesus porque ele foi obrigado pelos romanos. Então quer dizer que quando uma pessoa te chama de sirineu, ele está te transformando em um romano. Ou então ele é um romano e você é um sirineu. Irmãos, vamos para a Bíblia. Olha o que o texto vai dizer. Enquanto o menino se apresenta para Jesus, Jesus chama o menino, pega o cesto do menino, olha para André e fala: me traga mais cestos vazios, me traga mais cestos vazios, para que a multidão venha a ser alimentada. Só que aqui, pastora, quem alimenta a multidão não é quem é grande. Quem alimenta e mata a fome da multidão é um menino. E eu vejo Davi. Era um menino, rejeitado pela família, rejeitado por todos. Mas quando ele cresceu, quem foi que foi alimentado por Davi? Eu vou mais a fundo. José foi jogado na cisterna. Era um menino. Só que depois ficaram dependentes de quem? José, governador. Mas era um menino. Tem muita gente hoje em dia que menospreza os meninos. Só que através das crianças, dos meninos, que Deus levanta um grande profeta. Meu Deus! Então vão entender que quando Jesus chama, quando Jesus realiza a sua obra, Jesus está querendo dizer que ele está para abençoar até as crianças, porque ele mesmo diz aos seus discípulos: as crianças para mim é como o reino do céu. Entenda, Jesus pede para que todos venham se sentar. Jesus pede para quê? Que eles venham se sentar. Espera aí. Como é que eu vou me sentar no deserto? O apóstolo Montolo conhece mais do que eu sobre o deserto. Como é que ele vai se sentar no deserto, sendo que no deserto de manhã o calor é acima de 50 e de noite é abaixo de 0 grau? Como é que eu vou me sentar numa areia quente? Se você vai na praia, está lá 35 graus, 40 graus, você vai sentar na areia, você já sai queimado. Como é que ele vai se sentar na areia? Porque o texto vai dizer que logo ali é um deserto, mas não quer dizer que é deserto que eu tenho que me acomodar onde ele mandou sentar-se. Eu vou repetir. Jesus manda ele se sentar aonde? No deserto. Só que deserto não é lugar da pessoa ficar acomodada. Lugar é lugar de passagem. E o deserto, aonde eles estão, é faculdade para quem precisa aprender com Deus. Meu Deus! Só que eu fui estudar o texto e o texto vai dizer: havia muita relva, ou quer dizer, havia muita grama. Como é que vai ter grama no meio do deserto? Olha aí, aí é tremendo, hein? Jesus! Da onde apareceu a grama no meio do deserto? Espera aí. Há uma palavra escrita: para Deus nada é impossível. Quando Deus ele quer que você senta para aprender, você senta para aprender e fica. Quando Deus fala agora levanta e sai, prega o evangelho, você levanta e vai. Mas primeiro você tem que sentar para aprender. Como é que eu quero pregar se eu nunca sentei para aprender? Eu já sentei para aprender aqui. Eu já sentei para aprender na igreja antiga do meu pastor. Hoje eu sento para aprender com o meu pastor atual. Quando o meu pastor chega, ele fala: hoje quem vai trazer a doutrina sou eu tenho que estar sentado. Em cima ou embaixo, não importa onde é, tem que estar sentado.
Porque aquele que não senta para aprender não tem ocasião, não tem preparação, não tem estrutura para ensinar. O que mais tem hoje em dia é crente querendo ensinar, agenda cheia, agenda lotada. Abre o olho. Quando você vê um pastor, quando você vê um pregador, agenda cheia, de domingo a domingo, o mês todo. Não, mas é itinerante. Mas peraí, não toma Santa Ceia? Não vai na doutrina? Não tem escola dominical? Mas pastor, você está falando isso, mas está no texto, eu te provo agora. E Jesus disse, na verdade, vos digo, capítulo de número 6, verso de 53. Se comeres da minha carne, que sou filho, homem, e beberes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque quem come verdadeiramente é a comida do meu sangue, verdadeiramente é a minha bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, se eu não tomo a Santa Ceia, se eu não congrego, eu não tenho parte com ele. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se eu não estou ligado com uma igreja, se eu não estou ligado com Deus, como é que eu quero pregar para você que está ligado? É um desligado querendo pregar para outro desligado? Como é que um carro pega? Positivo e negativo? Só que se você colocar dois negativos, o que acontece? Como é que um chuveiro 220 pega? Com dois positivos. Como é que você quer colocar um negativo? Ou você é, ou você não? Olha o que o texto vai dizer. Que quando Jesus manda ele se sentar, a areia do deserto estava cheia de grama. Jesus pega o pão e logo dá graças. Jesus pega o pão e dá graças. Pera aí, pastor, tem alguma coisa estranha. Mas nem aconteceu nada, não aconteceu milagre. Por que Jesus deu graça? Porque eu não tenho que dar graça quando a porta se abriu. Eu tenho que dar graça antes da porta se abrir. Eu não tenho que dar graça quando a faculdade me chamar. Eu tenho que dar graça quando a faculdade ainda não me chamou. Eu não tenho que dar graça quando a comida chegou em casa, quando você recebeu o salário. Não, eu tenho que dar graça antes de cair na minha conta. Tu vai dar glória ou vai esperar a boca abraçar? Porque se fosse uma mensagem de bênção, de chave de carro, chave de casa, de vitória, eu creio que todo mundo estava glorificado. Só que Jesus ele vai dizer nos capítulos depois, bem assim. E agora eu entro no texto, eu vou começar a pregar agora. Jesus ele sai de um lugar para ir para outro. Para onde ele foi? Cafarnaum. Só que quem vai procurar Jesus é a multidão, só que não acha Jesus. Olha o que o texto vai dizer, que Jesus multiplicou os pães e peixes e eles foram entregando e recolheram depois o que sobrou. Aí Jesus sai de lá, despede o povo e fala para os discípulos atravessar para Cafarnaum. Só que quando os discípulos chegam do outro lado, Jesus de madrugada, onde vai estar aquele texto que Jesus andou sobre as águas, Pedro caminhou sobre as águas, onde Pedro afundou e Jesus estendeu a mão. Porque Jesus ele sabe até onde você pode aguentar. Meu Deus! Só que aí o texto vai dizer que Jesus entra no barco e vai para Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, o texto vai dizer que a multidão procura em Tiberiades Jesus. Não encontrando Jesus, o que eles fazem? Pega o barco e atravessa para o outro lado, atrás de Jesus. Aí Jesus vai dizer: vocês não estão atrás de mim por causa da palavra ou por causa dos milagres. Vocês estão atrás de mim pelo aquilo que eu posso fazer. Porque tem crente que vem na igreja não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode fazer. O povo não vem para a igreja por aquilo que Jesus pode realizar no futuro, mas por aquilo que Jesus pode realizar no presente. Eu vou dizer bem claro. Tem crente que só vem para a igreja atrás de revelação, profecia, mas não vem atrás de Jesus por causa da palavra. Pastor, mas isso daí é bíblico? Te provo na Bíblia. Jesus chega e fala para os filhos seus
Queria que, pois, vós viesse como eu sou filho de Deus, como homem que estou em primeiro lugar. Agora o que o Espírito diz? O Espírito é quem vivifica a carne para que nada proveito é. Que vos disse que o Espírito é a vida. Aí ele vai dizer bem assim: vocês só vêm a mim por aquilo que eu posso os dar, mas não por aquilo que eu sou. Aí vem um discípulo e fala: dura é essa palavra, isso escandaliza. Versículo 61. Aleluia. Que palavra dura é essa? Eu creio que se Jesus estivesse hoje pregando em qualquer igreja, Jesus ia ser tirado à força. É verdade. Jesus ia ser cancelado das redes sociais. Meu Deus. Jesus não teria agenda. E eu coloco um tema nessa mensagem: pregador sem agenda. Meu Deus. Mas aonde está esse pregador? E por que pregador sem agenda? Porque não preciso ter uma agenda para mim pregar a palavra. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo. Ele está dizendo só nas igrejas? Ele está dizendo só nas catedrais? Ele está dizendo só nas igrejas bombásticas, onde a oferta é boa? Jesus está dizendo: ide por todo, nas praças, nos prostíbulos, nas biqueiras, nas comunidades, aonde tiver uma alma, vai. Mesma forma é quando Jesus dá um sermão e fala sobre uma parábola, aonde o homem está fazendo um grande banquete e fala para o seu mordomo: vai e chama meus amigos, porque eu vou fazer uma festa e a festa vai continuar. Só que ele vai, chama os amigos, depois ele vai confirmar e cada um deu uma desculpa. Aí ele chega até o seu superior e fala: seus amigos deram uma desculpa, um não pode vir porque tem que olhar os bois, o outro falou que não pode vir porque tem que olhar a terra, e o outro falou que não pode vir porque casou. Aí ele vai dizer assim: ah é? Então sai, procura quem está lá fora, nos becos valados, na biqueira, eu vou conjecturar no dia de hoje, na biqueira, nos prostíbulos, e traga todo mundo para a festa. Porque se para eles não tem festa, para quem está lá fora, que está precisando, agora vai ter festa. Porque quem tem não quer, aquele que não tem vai ter. Eu vou repetir: quem tem não quer, aquele que não tem vai ter. Porque tem muita gente que tem, mas não faz. Mas tem muita gente que não tem e quer fazer. Meu Deus. Dessa maneira, Jesus. Pastor, como assim? Quem não se lembra das 10 virgens? 5 loucos e 5 pru? Peraí, mas acabou o azeite. O noivo gritou. Aí veio uma e fala: me dê um pouquinho do seu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando e nós não temos reserva. Nem para mim, nem para você. Vai, compra de quem vende e vem. É crente que tem, mas está indicando o outro a fazer o errado. Porque o que adianta eu ter o azeite e eu indicar o meu próximo a cair no mesmo pecado? Porque tem gente que tem azeite, mas não faz. Agora tem gente que não tem azeite, mas quer. Tem gente que não tem agenda, mas quer pregar. Tem gente que não tem um dom, mas quer curar. Tem gente que não pode fazer. Eu creio, porque eu vejo nas redes sociais. Tem gente que de cadeira de roda sai no meio da praça para pregar Jesus. Tem crente que não tem uma perna, sai para pregar Jesus. Tem crente que não tem um olho, mas sai para pregar Jesus. E a gente que tem tudo não faz nada por Jesus. Está chegando a hora que nós temos que se despertar. Meu Deus. Porque o povo estava vindo com Jesus, porque Jesus poderia multiplicar pães e peixes. Ó, eu matei minha fome, mas daqui a pouco vai bater uma fominha de novo, e eu sei que Jesus vai multiplicar pão. Não, você está vindo por aquilo que eu posso fazer, não por aquilo que eu sou. Jesus. Tem crente que não gosta nem de mim, nem me chamar para pregar, porque sabe que a mensagem, qualquer mensagem que a pessoa me trazer, eu prego o que está no texto. Aí o que acontece, apóstolo? Jesus olha e o povo começa a dispersar. O povo começa a ir embora, porque a mensagem está dura.
Sabe por quê? Jesus não veio pregar mar de rosas para ninguém. Quer aceitar, aceite Jesus do jeito que Ele é. Porque Jesus não é um Jesus de porta larga. Jesus não é um Jesus que aceita tudo. Jesus, Ele te ama, mas não aceita o pecado. Jesus, Ele te aceita como ser humano, mas não aceita as suas atitudes. Eu vi uma grande pregadora, eu não vou dizer o nome dela, é muito conhecida. Ela abriu uma igreja, saiu ela era uma mulher e mudou sua sexualidade. Pregadora famosa, já pregou nos Gideões. Aí virou homem, casou-se com uma mulher, abriu uma igreja grande e pregava que podia. Aí ela me joga um vídeo na rede social pregando que não pode nada. Ela cai na própria contradição dela. Talvez caiu na própria contradição porque a oferta foi alta. Porque o que mais tem hoje em dia, e eu vi com meus próprios olhos, pastor, o texto é esse, mas prega a bênção que depois eu te dou uma oferta grande. Eu olhei para o camarada e falei, eu prego o que Jesus me der. Se não quiser, eu vou embora agora. Minha mãe vai dispensar minhas ovelhas. Ovelha que sai da igreja por causa dos outros, é porque nunca estava na igreja por causa de Jesus. Porque tem muita gente, mas o irmão não foi comigo, a irmã não foi comigo, eu vou sair da igreja, não me deram oportunidade, eu vou sair da igreja, eu não vou, tudo quer sair da igreja. Mas quando estava no mundo, para ir para a balada, ia toda pomposa. Gastava o último trocado com a bebida e com a droga. Agora quando é para a igreja, não dá. Vai doer, vai faltar. Mas para fazer festa, para dar dinheiro para o filho usar droga, fumar maconha, dá. Alabara suriana, alabara séria. Quem manda na tua casa é você. Quem manda na tua vida é você. Mas você não é dono do seu próprio nariz. Porque quem te criou foi Deus. Quem te formou foi Deus. Quando Ele manda até o inferno, obedece. Meu Deus! Aí o povo está vendo, está dispersando. Os discípulos estão olhando. E aí Jesus vira e fala, se vocês também quiserem ir, pega e vá. Porque eu não vim pregar mais de rosas. Não sou o João Batista. Vocês estão tendo sorte nisso daí. Se eu tivesse lá com Jesus, eu ia falar, Jesus, o povo está tendo sorte, porque não é seu primo. Porque se fosse João Batista falava, raça de víbora, surucucu, cascavel, sai. Porque aqui dentro tem conselho. Porque hoje em dia o povo quer banalizar o evangelho, tudo pode. Pode mulher casada subir no púlpito depois ir para o motel com amante? Pode. Pode o irmão pregar e ir para a biqueira depois? Pode. Pode tudo. Mas no céu você não vai poder subir. Porque tem gente que pensa, não tem nada a ver, tudo pode. Vai nessa. Eu já vi muita gente falando, não tem nada não. Quando eu era do mundo, os amiguinhos chegaram e me falaram, não tem nada não, dá só um traguinho só. Quando eu fui ver, eu estava no fundo do poço, fumando um crack com 40 quilos. É só um traguinho. É a mesma coisa no evangelho, irmão. Tem nada não, é só um pecadinho. É só adultério, é só uma fornicação. Quando você vai ver, você não está mais em pecado, você está na iniquidade. Porque quando o pecado se torna rotinário, todo dia tem um pecado, não é mais pecado, é iniquidade. Quando você peca e pede perdão, arrependimento, Deus perdoa. Mas se você continuar, aí se torna iniquidade. Vamos lá, finalzinho do texto. Nós vamos até meia-noite. Aí o texto vai dizer assim: Senhor, para onde iremos nós? No texto de hoje em dia. Só que eu estou num texto antigo, onde é traduzido no grego, koiné. Esse grego koiné vai trazer a tradução original. Quando o escritor vai trazer sobre isso, ele vai dizer bem assim, para quem e não para onde. Aonde uma cantora conhecida como Gabriela Rocha, ela vai dizer bem assim, para onde iremos nós?
Só que o texto vai dizer, não é para onde, é para quem. Porque Jesus, ele não está preocupado com geografia. Jesus está preocupado com o ser. Jesus. Aleluia. Eu vou repetir para você entender melhor. Não temos que se preocupar com a geografia, porque o que te muda não é o ambiente, o que te muda é você. O que muda o ambiente não é o ambiente só, o que muda o ambiente é você. Porque toda vez que alguém tenta mudar, não consegue, porque o ambiente não vai mudar por si próprio, mas é você que muda o ambiente. Não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Aí ele vai dizer assim, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de salvação? Para os romanos? Não. Para os fariseus? Não. Os escribas? Piorou. Para quem então? Não tem mais ninguém. Aí é onde eu chego lá em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas, operando eu. A palavra quem quer dizer que Deus não tem adversário à sua altura. Quem? O câncer? Não. A AIDS? Não. O lúpus? Não. Quem? Ele está perguntando, quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Porque quando ele opera, ele opera. Quando ele transforma, ele transforma. Quando ele abre, ele abre. Quando ele coloca, ele coloca. Quando ele tira, ele tira. Quando ele faz, ele faz. E não há quem possa desfazer. Porque ele é Deus de ontem, hoje, eternamente, onipotente, onipresente e onisciente. Aí o texto vai dizer, Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aí ele vai dizer bem assim, nós temos criados, conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então quer dizer, eu fui criado sabendo que tu és, e eu sei que você é o Filho de Deus. Aí Jesus responde, não vos escolhi vos 12, mas um entre vós é o diabo, que será o filho da perdiz. Então quando Jesus diz isso se tratava de Judas Iscariotes. Quando se trata de Judas Iscariotes, quer dizer que esse seria o filho da perdiz. Então quer dizer que uma coisa me chamou a atenção, eu fecho a mensagem agora. O perfume que a mulher entregou, quebrou-se os pés de Jesus. Era o nardo puro, né? Valia 300 denários. 300, né? Então quer dizer que aí chegou Judas e falou, cheirinho bom. Tu conhece? Conheço, esse perfume é caríssimo. Quanto vale? 300. Se tu não pegar essa, eu entrego o microfone agora. Cheiro bom. Quanto vale? 300. Aí alguém chega para Judas e pergunta, e aí Judas, quanto vale? Vale 30. Judas sabe o valor da oferta que ele tem que entregar para quem não merece, mas Judas sabe entregar a alguém que merece a oferta que não pode ser recebida. Você não entendeu não? Vou repetir, só o apóstolo pegou. Judas coloca preço na adoração de uma mulher. Só que quando é para vender Jesus, ele não vende por 300, ele vende por 30. Então quer dizer que as coisas que perecem, ou para as coisas que são agradáveis a você, vale 300. Só que quando é para a obra de Jesus, vale 30. Oh glória! Meu Deus! Oh que lindo, Pai! Oh Jesus! Então quer dizer que para fazer as coisas erradas vale 300. Só que quando era para Jesus é 30. O perfume valeu 300, mas Jesus valeu 30. Aí eu estou vendo muito crente hoje em dia dizendo, crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Tem crente hoje em dia na igreja, meus pastores, que diz bem assim, crucifica Jesus
e solta Barrabás. Por quê? Jesus é santificação, Barrabás é porta aberta. Jesus é purificação, Barrabás é corina de fogo, é reteté, mas não tem palavra, é só movimento. Aí Jesus crucifica ele, porque é palavra. Aí quando é Barrabás, pode colocar pecado em cima do altar, pode colocar droga em cima do altar, pode fazer coisa errada. Para Jesus é 30, mas para as coisas erradas é 300. Há uma diferença. Alguma coisa está errada. Então vamos entender uma coisa, eu fecho a mensagem agora. Quando alguém chega e você vê que a pessoa só revela, profetiza, montão de profetado. Eu fui uma vez no monte, e aí a irmã chegou até mim, e aí um pregador daqui da região falou: essa irmã é usada no manto, Deus usa ela. Eu falei: amém. Eu estava paisana, eu não gosto de me amostrar, eu fico na minha quietinho. Chegou perto de mim, se falou besteira, vai escutar. Eu não tenho papo na língua, o povo já me conhece já. Aí falou: paz, irmão, tudo bom? Tô bem, tô vivo. Já dei a primeira, né? Tô vivo. Tu já foi para os Estados Unidos? Eu falei: não. Tô vendo você viajar para os Estados Unidos. Você tem carro? Tenho não. Deus está te dando um carro. Eu falei: primeiro pergunto para depois revelar. Eu conheço um Deus que revela sem você, sem saber de nada. Eu conheço um Deus que fala bem assim: lá na tua casa tem uma xícara marrom e tem a foto de um menino. Deus está dizendo que eu estou curando ele hoje. Aí eu creio. Agora, pessoal, primeiro pergunto para depois falar que Deus vai dar. Tome muito cuidado com muita revelação e profecia hoje em dia. Porque tem muita gente que vai atrás de Jesus para pegar status. Olha com quem eu estou. Quem? Jesus. Opa! Vai ter pão e peixe. Vai ter pão e peixe. E depois, nós vamos para Cafarnaum. Aonde? Onde tem a casa da sogra de Pedro. Peixinho assado na brasa. Eu vou estar lá. Só que mal eles sabiam que eles não estavam ali para passear, eles estavam ali para fazer a obra. Crente não passeia, crente faz missão. Crente não passeia, crente faz a obra. Tem muito crente que fala: eu quero ir para o Evangelho porque eu vou fazer missão, vou ser conhecido. Não, crente não fica conhecido. Crente, ele vive na obra. Se tem crente hoje em dia que está pensando que Evangelho é ser conhecido e ter nome, vai quebrar a cara, porque Evangelho não é ganho, o Evangelho é perca. Tu perde na terra para ganhar no céu. Aleluia! Eu fui entender uma coisa, e eu fecho a mensagem agora, prometo, que quando tem gente que fala: não, mas você tem que fazer voluntariamente, que Jesus era voluntário. Eu fui pesquisar de Gênesis, não, de Mateus até João, obra voluntária, e não achei. Porque Jesus, ele nunca pediu nada. Só que também nunca fechou a bolsa. 3 mulheres, as 3 Maria. A que foi expulsa, os 7 demônios, a irmã de Lázaro e a sua mãe. As 3 missionárias. Só que você não vê um missionário. Por isso que eu entro naquele tema que quando o homem não faz, Deus levanta as mulheres para fazer. Meu Deus! Mas pastor, está errado isso. Não, está na Bíblia. Sabe onde está na Bíblia? Êxodo, capítulo 3, 2 e 3. Quando Moisés foge, ele tem que ir para uma cidade. Do lado da cidade, ele vai estar do lado de um poço. Quem vai vir trazer o rebanho para alimentar ou para dar água de beber vai ser as filhas de Jetro. Mas peraí, Jetro não era sacerdote? Jetro não era pastor? E por que ele não veio fazer o serviço que ele está dando para as filhas fazer? Meu Deus! Porque tem muito pastor que não quer fazer, e aí Deus levanta as mulheres para fazer. A glória! Meu Deus! Por isso que eu não sou contra. Tem muita gente que prega, até uma pregadora muito conhecida me bloqueou
Deixou eu comentar e bloqueou. Comentei e saí. Ah, beleza. Ela comentou e saiu. Quando a questão começa a bater, a pessoa não encara de frente porque não tem argumento. Não tem. O apóstolo me conhece e sabe que eu vou até a fundo. Se eu tiver errado, mas se eu tiver certo. Aí ela me bloqueou e saiu. É uma das mulheres que hoje em dia prega e fala que não existe pastora na Bíblia. Eu discordo. Porque se não existe pastora, por que Deus levanta uma juíza? No meio de uma guerra, aonde um homem frouxo não quer ir, Deus levanta Débora para fazer. Aonde Mardoqueu não pode ir, Deus levanta Esther para fazer. Alabar a súria. Aonde Jefro não quer ir, Deus levanta Zípora para fazer. Porque se o homem não quer fazer, Deus levanta as mulheres para falar. Alabar a súria. Que você venha ficar com essa palavra nessa noite. Que você venha ficar com essa mensagem poderosa na tua vida. Se Deus permitir, daqui a pouco estarei indo para Ferraz de Vasconcelos para uma vigília. E amanhã estarei na Debrais pregando para a glória de Deus. E tudo dando certo até o final do ano. Vai ter bolo, né? Vamos aí, vamos. Casamento. Oh, meu Deus do céu. Pastor tem que casar, né? Porque senão depois fica no estreito. Meu pastor cobra. Traga a paz do meu pastor natalício. Nós vamos se conhecer lá no cartório e a bênção vai ser grande. Amém, igreja? Amém. Queridos, eu sei que vai ter um banquete aí, eu vou participar também, que eu sempre gosto de estar do lado do banquete, né? Quando a pessoa fica do lado da mesa, come mais, né? Eu gosto de ficar do lado da mesa. Mas eu trouxe algumas trufas. Quem puder ajudar o meu trabalho, me ajude o meu trabalho, irmãos. Estamos na correria. O apóstolo Montolo, pela Convenção Coniade, nos ajudou a patrocinar. E Deus me deu um projeto. É o CIMAP. É um congresso do Abala Brasil. Fizemos um Abala no Curuçá. Apóstolo, uma igreja com 7 pessoas, estava com 60. Pastor André Lira, pregador dos Gideões, 5º ano consecutivo, foi pregar, não me cobrou R$1. Aí com ele veio mais um pregador dos Gideões, Fabiano Moraes, também não me cobrou R$1. Aí veio os cantores, não me cobraram R$1 sequer. Aí agora eu vou fazer o segundo, que vai ser aqui no Itaim Paulista. Pastor Emiliano Pessoa. Ô glória, livramento. Emiliano Pessoa, pregador dos Gideões, também não me cobrou R$1. Deus vai fazer coisas grandes. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. Receba Tira aquela foto linda. da Coniade, da Assembleia de Vila Raquel, a bússola para o nosso caminho e Cadê o celular? lembrança, aleluia, da Conferência Coniade. Samuel, faz por favor, pastor. Aleluia. Faz uma foto aqui, meu filho. Mais um ano, pela misericórdia do Senhor, a Vila Raquel e Coniade acima são seletivos. Quantos que poderiam estar aqui ministrando, quantos que poderiam estar aqui hoje no culto, mas os que estão aqui, aqueles que estão com a gente, não só em festas, mas está conosco também diariamente. Aleluias. Após amanhã o término dessa festividade, Deus abençoe Jesus, mais 20 dias, mais 15 dias, estaremos fazendo o grande evento da Coniade Mundial, no dia 15 de novembro, lá na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Querendo Deus e meio de nós, amanhã vai estar aqui um dos organizadores também da Coniade Internacional, que são os cantores e pregadores nigerianos e africanos, aonde tem estendido, aleluias, a convenção também no continente africano. Irmãos amados, o continente africano é um continente onde nós precisamos orar muito por ele, porque é um lugar
aonde tem muita maldição. Lá existem muitos bruxos. As obras de feitiçaria é muito grande naquele país, e é um país muito grande. Lá realmente acontecem coisas que os irmãos nem imaginam. Só para falar por baixo, o presidente do país, ele é bruxo. E ele paga R$ 1.500 para cada crente decapitado. Isso é para falar por baixo do que acontece lá. Então imagina, se hoje em dia já está difícil servir ao Senhor em São Paulo, quanto mais na África, aonde o crente tem que se esconder para adorar o Senhor. Se esconder, tem que ter um documento dizendo que você é crente. Esse documento tem o seu RG e o seu endereço e facilita as pessoas a arrumar emboscada para pagar. Então, quando em Apocalipse a palavra fala das pessoas que sobem ao céu com as suas vestes salpicadas de sangue, são nossos irmãos que adoram o Senhor nos países perseguidos. Nigéria, África, China, Coreia, Rússia. Países onde os cristãos são decapitados. Na Rússia, quem é cristão, ele é enrolado no arame farpado. E depois de ser enrolado no arame farpado, eles dão um choque de 2.500 volts. A pessoa morre com a dor, tanto do arame farpado, como da descarga elétrica. Então, essa cruzada missionária de 20 anos, Deus está falando para mim, para a igreja. Nós ainda podemos adorar o Senhor. Aproveita esta oportunidade de adorar o Senhor. Oh, glória a Deus! Muitos gostariam de estar Rússia, Áustria. Na Áustria não existe igreja evangélica. As pessoas alugam um buffet, levam a cadeira, culto, som, adoram o Senhor durante 4 horas e logo após já tem que tirar tudo do buffet que vão alugar para outra coisa. Então Deus está falando para a igreja. Amém? Amém. Nós podemos ainda. Glória a Deus. A perseguição ainda não chegou. Glória a Deus. Vamos aproveitar a oportunidade. Amém. Se coloque sobre os seus pés. Após a oração final, não saia correndo. Tem bolo de prestígio e chocolate. É de coco? Eu não sabia, mas agora Deus já revelou. Isso é revelado. Eu pensei que era de prestígio, mas é de coco. Mas tem também refrigerante gelado. E vai ter também um hot dog que já deixaram aqui. Vai ser bênção de Deus. Amém? Quanto necessita de oração? Eu e a minha casa. Glória a Deus. Amanhã é o último dia do congresso. Você que pode, não falte.